Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mesclar, agora na temporada de 2026, né? Já tivemos aí um episódio com o pessoal da DBVIX e agora temos o prazer de receber esse também parceiro do Instituto, né, Glauber? É isso aí. Que é o Caio, perito criminal. Você que já fez ano passado o curso de perícia criminal no Instituto, conhece ele. Para você que não fez ainda, é a oportunidade de conhecê-lo para estar com a gente esse ano, porque tem perícia de novo esse ano. Tem perícia, tá chegando, e como a gente achou que foi só, a gente ficou com aquele gostinho de quero um pouquinho mais de conhecer o Caio, e a Luciana também, que vai estar nesse curso com ele lá ministrando. A gente falou, não, vamos chamar ele pro podcast, Pode Mesclar, pra galera que ainda não foi, não participou, não conheceu, poder conhecer um pouquinho os bastidores da perícia, né? Fazer um bate-papo aí bem leve, como todo podcast traz. E aí a gente teve a honra de receber o aceite dele também, porque a gente sabe que a vida é corrida. Então a gente está muito feliz e voltando aí, né, o Pode Mesclar, trazer vários convidados ilustres para vocês durante todo o ano, né, Thaís? Isso aí. Então, ó, seguindo aqui o cronograma, pegar uma colinha, Caio Vidor Cassiano, bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, com especialização lato sensu pela Unifram, bacharel também em Direito, perito oficial criminal da Polícia Científica do Espírito Santo, atuando em atendimentos a locais de crime. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado Thaís, obrigado Glauber pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo aí explanar um pouco sobre a perícia, né? Eu sei que não dá para falar tudo, a gente vai falar de forma um pouco geral, mas eu gosto muito do assunto, sou apaixonado pela perícia e para mim é muito importante trazer algumas informações aqui mesmo, né, que forma um pouco superficial para clarear aí quem tem a vontade de ser perito criminal, né? Até é curioso que veio o convite da Thaís e ontem à noite uma menina me mandou mensagem no Instagram que ela ia fazer um curso de tecnólogo, queria saber se servia para ser perito. Então é bom a gente, né, tecer alguns comentários para elucidar essas dúvidas aí do pessoal. Deve ser uma dúvida muito comum, né, inclusive. Sim. E para quem está ouvindo a gente agora, quem que tem a cara da perícia criminal? Quem tem o perfil para ser perito criminal? Quem é essa pessoa? Com certeza é uma pessoa que busca conhecimento o tempo todo, né? O perito é um cara que ele tem que estar estudando o tempo todo, né? Apesar de algumas perícias serem similares, todas têm a sua particularidade, né? Então a gente pega, assim, vários casos, apesar de estar trabalhando há alguns anos já na área, de ter que voltar nos livros e estudar, né? E conversar com colegas mais experientes para poder ter uma outra ideia, ver se tem alguma outra probabilidade de ter acontecido outra coisa. Então, com certeza o perito é um cara que tem que ser estudioso. Quem for preguiçoso pode procurar outro canto, que não vai ser na perícia que vai se achar. Uma curiosidade que as pessoas têm muito, assim, se teve uma motivação a mais para você, uma virada de chave, você falou, entendi que eu quero ser perito, né? Porque pelo seu currículo você é formado em medicina veterinária, e aí é bom até que você explica, né, durante a sua caminhada, né, e aquela virada de chave que te fez ter vontade de fazer a perícia, por que o médico veterinário pode também atuar como perito, e se isso ainda é ligado à sua área, mesmo lá de formação, que é a veterinária, como é que foi essa virada de chave? O que acontece, né? Quando eu me formei em veterinária, um pouco antes até de eu me formar, eu já tinha recebido uma proposta de trabalho e fui trabalhar na área, né? Fiquei 1 ano no Paraná e minha família tem uma propriedade no Mato Grosso, né? A gente criava bovinos lá e aí meu pai foi conversar comigo e falou, a gente tá sem ninguém lá perto, né? A minha família toda é de São Paulo. Aí ele falou, cara, vai pra lá pra tocar fazenda e tal. E eu aceitei o desafio, era algo que eu queria muito. E eu fiquei lá 7 anos. Só que eu notei que lá pelo 4º, 5º ano, que eu, presunção falar, já sabia fazer aquilo, mas para mim já estava meio que chovendo no molhado, que eu tinha que fazer e tal. E aí vem algumas reflexões, né? Eu estava um pouco distante da minha família, dos amigos lá de São Paulo, tenho muitos amigos no Mato Grosso, vários, mas um pouco distante da família e dos amigos de São Paulo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, né? Eu estava querendo um objetivo diferente, querer aprender outra coisa, buscar um novo desafio e tal. E por curiosidade, um colega meu, um amigo de infância, que eu trato como meu irmão,
o Enzo, ele me mandou, falou, cara, assiste essa série aqui, acho que você vai curtir. Uma série chamada The Mentalist, né? Acho que já passou até na Globo, na SBT, O Mentalista. E quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, cara, eu quero ser esse cara aí. Mas eu nem sabia que existia o cargo de perito criminal, né? O The Mentalist, assim, só uma pincelada rápida, ele é um cara que ele era charlatão, né? Ele falava que conseguiu sentir os espíritos falavam com ele, mas na verdade não. Ele era um cara que ele conseguia observar detalhes que ninguém via, né? Que passava despercebido pelas pessoas. Então ele olhava o tipo da mão da pessoa e falou, olha, essa aqui provavelmente ela trabalha com um tal tipo de coisa, né? Essa casa aqui é assim, assim, assado, então provavelmente tem 2, 3 pessoas que moram aqui e tal. E aí ele conseguia chegar em várias conclusões. Eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Aí eu fui dar uma pesquisada e tinha o cargo de investigador de polícia e o cargo de perito criminal, que mais se assemelhava com o que o Patrick Jane, lá, o protagonista da série, fazia. E aí, eu analisando as duas, falei, cara, acho que eu vou mais para o lado da perícia. Então foi isso que me chamou a atenção. Só que depois que eu comecei a estudar a área da perícia, aí foi paixão mesmo, né? Aí eu vi que eu queria aquilo mesmo. Aí eu prestei o concurso de São Paulo, fui muito bem, quase fui chamado. Depois fiz do Paraná, fui classificado, mas não fui chamado. E depois veio do Espírito Santo, que aí eu passei e vim para cá. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Entendi. Muita gente se interessa pela perícia vindo de episódios, de séries, como foi o seu caso, né? Mas quando começa, essa era a minha dúvida. Talvez a realidade é bastante diferente daquilo que mostra na televisão. Você teve esse impacto também? Você acha que assim, ali nos seus primeiros casos, quando você começou a, de fato, estar em campo, local de crime, você falou, opa, não era bem assim que eu via lá na série, isso aqui é um pouco diferente. A gente chama até de efeito CSI, essa onda aí de todo mundo querer ser perito e tal, né? Eu não tive isso, né? O meu foi paixão mesmo por aquilo lá, eu queria ser perito de qualquer jeito. E eu não tive esse susto na hora de atender um local, porque quando eu estava fazendo direito, eu tinha um professor que era perito criminal, lá no Mato Grosso, né? Até um abraço pro pessoal da Politec lá do Mato Grosso. E eu fiz estágio lá, fiz 1 ano de estágio lá na criminalística. Então eu já vi algum como contato, é que era, né? o dia a dia do pessoal, o que eles viam, o que eles não viam, né? Qual que era a forma, né? A forma de lidar, como é que eram os laudos e tal. Então eu já tinha uma noção do que eu viria, né? Isso foi em que ano? Isso foi em 2017. 17, 19. Quase 10 anos. Não, desculpa, falei 17, 2015. 17 eu fui para São Paulo, que eu transferi a faculdade de Direito. Tem mais de 10 anos que você fez todo esse preparo para entrar na... E ainda foi engraçado que hoje a gente ainda tem a propriedade no Mato Grosso, só que está arrendada, né? E ano passado... ano passado eu fui pra lá, né, com meu pai, fui levar meu pai pra resolver umas coisas lá. Aí na volta um colega que é perito, lá da onde eu fiz o estágio, ele falou, Caio, na volta passa aqui, vamos conversar e tal, né, faz 10 anos mesmo que eu não via eles lá. Aí eu voltei, mas como perito. E aí a gente conversou na sala lá, como é que é lá no Espírito Santo, né, as diferenças de atuações, né, num estado pro outro, que varia um pouquinho, né. E foi bem legal esse bate-papo. Mas então eu já tinha uma noção de lá, e eu já vinha assim, estudando muito local. Eu vou falar assim, quando eu passei no concurso aqui do Espírito Santo, eu já vinha estudando mais a parte prática, vamos dizer assim, o que eu iria atender, né? Se eu fosse para o local de crime, acaba acontecendo eu ir para o local de crime. Eu te perguntei isso porque, imagina, 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, você já fez essa pesquisa antes de você realmente entrar na área da perícia. E é muito importante para quem está assistindo a gente e às vezes está no início de uma graduação, né, ou ainda tem aquele sonho de ser perito, buscar informação concreta com quem entende, com quem realmente vivencia aquilo, e não essas coisas fantasiosas, né, de rede social, de série, porque parece que você, assim, já é algo que a gente repete com frequência, mas
a cada ano novas pessoas estão entrando, estão querendo a área da perícia e elas não estão cientes de que o quanto antes elas se preparar, buscar informação, quanto antes elas fizer cursos práticos ou se vivenciar de forma prática, né, ali com alguém que vive a perícia, é importante para ela não ter esse tipo de surpresa. Pô, cheguei na perícia, me esforcei pra caramba anos e aí não é isso que eu quero, né? Então acho muito importante. Acho que muita gente vai atraído pelo salário também, né? Com que certeza. é concurso público, Com né? certeza. E aí, poxa, tudo bem, tem que se dedicar e o salário é muito bom, mas às vezes a pessoa nem tem o perfil. Eu já vi muita gente, e não só já vi gente juiz que desistiu, né? Eu acompanho alguns em rede social que desistiu da profissão de juiz, que tem um salário altíssimo, porque não, né, não se identificou mais ou foi para uma outra área. Então, assim, antes de acontecer isso, né, é bom se preparar. E a dedicação é muito grande para poder passar numa prova dessa. Sim, Então, tem que abrir mão de muita coisa. exato. Então, acho que assim, o ideal realmente é fazer isso. É você pesquisar antes, conversar com profissionais, ver cursos como esse que a gente oferece aqui no Instituto, para entender a área. Teve alunos que entraram no curso e falaram, não, isso verdade, não é para mim. E isso também é uma decisão, né? Acontece muito. Claro. E assim, é bom deixar bem claro que a perícia, ela não é só a área de local de crime. A gente tem laboratório, né? Então, laboratórios e sessões e tudo mais. Então, não necessariamente você vai entrar na perícia e você vai fazer um local de homicídio, um local de suicídio. Você vai, assim, por ferro e fogo mesmo, por pra onde, assim, o pau quebra, vamos dizer assim. É uma escolha ou você é escalado depois? Funciona assim, critério da administração, né? A administração, ela vai olhar seu cargo de formação e ele vai falar, olha, por exemplo, um engenheiro, ele não vai colocar, por exemplo, um engenheiro no laboratório de química. Apesar que, assim, depois que você fez o curso de formação, você passa por todas as áreas, então você pode atuar em todas as seções, laboratórios e local de crime. Mas a administração entende que, eu tenho um cara que é engenheiro, eu vou mandar ele para engenharia forense, eu vou mandar ele para a seção de acidentes, né? Que é mais o perfil. Mas, por exemplo, pode acontecer da pessoa, eu sou engenheiro, mas eu quero trabalhar na balística, por exemplo. Acontece. E essa questão, a administração que decide, mas isso tem muito diálogo, né? De você conversar aí com o pessoal da chefia e falar, olha, eu gostaria de ir para tal área. E o que acontece também bastante na perícia é a permuta, né? Então, vamos supor, o Caio é de local de crime, eu tenho um colega na balística, vamos supor que o colega da balística ir para local e eu quero ir para balística. A gente troca, eu vou para balística e ele vem para cá. E quando você fez o concurso, era específico para médico veterinário? Era. O que acontece, né? A administração pública, né? Vamos botar já assim, a polícia, né? Na época era a polícia civil, hoje a gente desvinculou da polícia civil e a gente está na polícia científica, né? Ela abriu o concurso e ela falou, olha, eu preciso de 2 peritos na área veterinária, 2 na área de farmácia, 3 na área de engenharia, então ela distribuiu as vagas dessa forma, né? E para minha área eram 2 vagas, depois o Estado chamou mais o terceiro, que seria eu, no caso, né? Mas hoje eu ajudo o colega que é da seção de veterinária forense, mas eu, desde que eu entrei, eu trabalho no local de crime. Desde que eu entrei, desde o primeiro dia, né? Então, apesar de eu entrar por essa vaga de veterinária, teoricamente, não necessariamente eu teria que trabalhar na área de veterinária mesmo. Teve outros 2 colegas meus veterinários, o primeiro e o segundo colocado, que não foram trabalhar na área veterinária, foram para balística até. Mas aí, só para eu entender também, que isso é curiosidade, a galera que tá vendo também tem curiosidade. O que você trabalha na perícia veterinária? Só quando relacionado à morte de animal mesmo? Ou eu tô o animal envolvido em algum crime, participando, assim... Não, igual igual da Elisa Samúdio, né? Eu acho que falaram que tinha dado a carne para o cão comer. Não o cão, né, necessariamente matando. Prendeu o cão. Eu falei, não é isso que aconteceu. Não, mas assim, na veterinária forense, a gente atende, vamos falar aí, 80%, entre 90% dos casos de maus tratos, tá? Às vezes tem lá uma situação lá de, um canil ilegal, e a gente vai, e aí tem que analisar dentro desse canil se há condição de maus tratos também, né? Oferecimento de ração, água, como é que tá de fezes ali e tudo mais. Mas basicamente a gente atende locais de maus tratos, né? Até essa semana teve um caso famoso, né? Do Orelha lá. Isso que eu ia falar. Eu não sei se Santa Catarina tem a seção de veterinária forense, né? Hoje são poucos estados no Brasil, infelizmente, que têm a seção de veterinário forense.
Nós montamos ela, se não me engano, ano passado ou retrasado, né? E ficou até legal, porque a gente conseguiu conversar com outros colegas de outros estados que já tinham a sessão, e aí a gente falou, ó, qual que é a dificuldade de vocês? Para na hora da gente implementar aqui no Espírito Santo, já tentar desviar dessas dificuldades, entende? Então, lógico, a gente está no estado inicial, mas muito melhor que alguns estados aí, no tocante à veterinária forense, né? Então a gente faz... o local, né? A gente vai vamos supor assim, houve caso de maus tratos, o animal está morto. A gente vai lá no local, analisa como é que está lá o local e faz a necrópsia desse animal também, para identificar as lesões, ou às vezes não tem nenhuma lesão, mas há uma suspeita de envenenamento. Então a gente vai coletar sangue, urina, conteúdo estomacal para mandar para toxicologia forense, que é uma área aí da perícia também, que ela vai analisar ali, tinha presença ali de veneno, por aí vai, né? Mas você pode e já pegou a parte de local de crime de humano também, ou não? Eu atendo com isso. Você atende isso? Desde o primeiro dia que eu trabalhei na perícia. Até porque a demanda deve ser bem maior, né? Não tem nem comparação, né? Desde o primeiro dia eu atendo locais de crime. Aí quando há necessidade, deslocam pro... Antes da chegada do Marconi, né, que é o diretor nosso da veterinária forense, não tinha ninguém exatamente lotado na veterinária forense. Hoje a gente tem o Marconi e às vezes quando eu tô livre, né, porque eu faço meus plantões de local de crime que eu atendo, vamos falar assim, humanos, né, e quando eu tô livre eu ajudo ele, né. Mas a minha atuação é homicídio, suicídio, sinistro de trânsito, crimes patrimoniais e por aí vai. E tem um padrão, Caio, por exemplo, igual você estava comentando que foi numa reunião no Pará, no Amazonas, entre peritos. Tem um perfil, por exemplo, aqui no Espírito Santo, o perfil dos crimes são mais voltados para essa área aqui. As pessoas cometem crimes revólver, né? Em São Paulo, o perfil já é um pouco diferente. Existe isso para facilitar um pouco o seu trabalho ou não? Cada crime aleatório. Eu peguei aqui, só para não lembrar de cabeça. No Brasil, o perfil do homicídio é o seguinte... são jovens. Hoje, se a gente analisar na faixa etária aí dos 15 anos aos 39, nós temos aí mais de 50% dos homicídios que aconteceram no Brasil, né? Nessa faixa etária. Aonde acontecem esses homicídios? Em via pública. Assim, mais de 50% acontece em via pública. Qual que é o meio utilizado? A gente tem aí 60% arma de fogo, uns 10, 15% arma branca, faca, né? E aí outros aí entram por aí. A cor, né? Infelizmente hoje quem mais morre no Brasil são pretos e pardos, né? Mais de 50% aí também nessa faixa etária. E quem mais morre também são homens. Hoje 92% das vítimas de homicídio no Brasil são homens, né? Então quando a gente analisa tudo isso aí, e a gente vê aonde acontecem esses homicídios, a gente vê que é uma região mais pobre, né? Uma região mais periférica e tudo mais, onde acontecem o quê? Muito tráfico, né? Então, a taxa de homicídio, ela é intimamente ligada com o tráfico de drogas, né? As 3 causas primárias de criminalidade num país é o quê? Educação deficiente, né? Educação ruim, a desigualdade social e o tráfico de drogas, né? Então a gente vê numa região onde há prevalência aí das facções, que há um índice de criminalidade mais alto, né? Então um homicídio mais alto. Quando a gente trabalha com criminalidade, como é que a gente faz para avaliar a criminalidade? A gente analisa o número de homicídios para cada 100 mil habitantes, para ter um parâmetro para conseguir comparar com outros estados e com outros países, né? O Brasil, se você for pegar um extrato de 1970 a 2010, nós tínhamos uma taxa de homicídio de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes em 1970 e a gente pulou para 30 homicídios para cada 100 mil habitantes em 1910. 30 homicídios para cada 100 mil habitantes é taxa de país em guerra civil, tá? Então é uma taxa altíssima. Hoje o Brasil diminuiu isso, depois de 2010 a gente caiu ali para casa de 16, 17 homicídios para cada 100 mil habitantes.
o Espírito Santo, ele tem uma taxa de criminalidade elevada. Hoje a gente está aí por volta de 20, 21, né? Acima da média, né? Acima da média. Só que o Espírito Santo, ele vem em decréscimo. Se você olhar os últimos 5 anos, fizer esse recorte, a gente vem caindo ano a ano, né? E a gente pega ali 2017, 2015, que foram taxas absurdas aqui no Espírito Santo, e a gente vê que o Estado aqui, ele pegou uma ideia de segurança pública lá do Estado de Pernambuco, e a gente implementou aqui chamado Estado Presente. Se vocês olharem assim, as publicações do governador, direto ele está falando, Estado Presente. É uma forma de realizar a segurança pública extremamente eficiente, e a gente vem diminuindo. Então hoje o Espírito Santo tem uma taxa de criminalidade alta, mas ela está em decréscimo. Ela está em decréscimo. E assim, já puxando para o assunto que está no momento, não sei quando o nosso episódio vai ao ar, mas todo mundo aí deve ter ficado sabendo, né, do caso do Orelha. E o pessoal gosta de ouvir a opinião de quem vive isso no dia a dia. Eu pergunto a minha opinião. Eu tenho um animalzinho de estimação, Thaís também já teve, né? Então a gente tem esse carinho por bichinho de estimação. Você e as pessoas, a gente pergunta muito para quem, eu pelo menos, né, já perguntei outras vezes para peritos que trabalham com humano, né, diretamente ali. Eu sei que você trabalha, mas em relação ao animal, você consegue, acredito que por você ser veterinário, você tem todo esse apego aos animais, separar ali a parte e o quão desafiador é você separar a parte humana de ver um animal ali que foi, né, sofreu maus tratos. Você tem que ter técnica ali para periciar. Assim, fala pra gente um pouquinho como que é essa realidade, como que você foi trabalhando isso dentro de você. Eu também tenho animal em casa, sou pai de pet, aí. Um exemplar pai de pet, diga-se de passagem, mas lógico, né, você tem a formação veterinária, você gosta de animais, você vê um animal ali que sofreu tanto que um animal, como esse caso do Orelha, sofreu, lógico que você fica triste, chateado, mas profissionalismo em primeiro lugar, né? Você vai atender ali de forma imparcial, você não vai ali se exceder na sua análise, no seu laudo, porque é por conta de paixão pelo bicho, você tem que botar o que tem. A perícia, até é interessante dizer isso, ela tem que ser objetiva. A perícia ela não pode ser subjetiva. Eu não posso falar, eu acho isso, ou eles agiram com extrema, não. Esse animal tem o quê? Ele tem uma lesão contusa, ele tem uma lesão incisa. Eu tenho que colocar isso aí. Quem vai decidir lá na frente como essas pessoas agiram por impulsão, por, desprezo, é o judiciário, né? É o juiz, quem vai debater é o promotor, a defesa e por aí vai. Nós, como perito, temos que ser objetivo. E assim, você falou da questão do cachorro. Acho que todo perito que é de local de crime sente isso quando atende local de criança, né? Criança, eu assim, quando eu vou para o local de criança, a gente fica, porque é um serzinho ali que é inofensivo, né, cara? E assim, a gente fica meio abalado sim, entre aspas, né? Fica sentido com o local, mas novamente, a gente atua com botar a emoção de lado e meter as tem caras. Que ser profissional. Deve ser muito difícil, porque é a mesma coisa, quando eu fico sabendo de casos assim, do Orelha, de criança, em casa a gente tem essa possibilidade de se consternar, não sei o que, mas imagina, você no local do crime, vendo aquilo, uma coisa que você ama, né? Então assim, até algo que você que tá assistindo tem que pensar, peraí, eu vou ter estômago para chegar no local e me deparar com isso? Óbvio que também tudo é trabalhado, né? Às vezes você é uma pessoa que acha que não consegue, mas assim, tem que pensar se você é uma pessoa que vai encarar isso, porque a realidade é essa, né? Mas eu imagino que tem algum tipo de suporte também psicológico, né? Um preparo. A polícia tem, né? Você não necessariamente usa. Acho que a maioria não usa, tá? Ela tem todos uns profissionais para fazer esse tipo de acompanhamento e tal, mas a gente vê que ninguém acaba usando, tá? É mais a pessoa mesmo. E assim, a gente fala até a perícia, o cara de plantão, né? Ele tem que ter um perfil diferente da pessoa que é de laboratório, de sessão. Ele tem que ser um pouquinho, vamos falar assim, entre aspas, um pouco mais frio, né? Não é só, isso é bem importante frisar, que não é só a questão do que aconteceu ali que o perito tem que trabalhar. Às vezes ele chega num local que é um local extremamente violento, né? Então você tem que ficar esperto até com a região ali, né? Com quem está em volta de você.
você tem, às vezes você vai para local, tem uma vítima lá em óbito, e todos os familiares estão bêbados ali e eles querem atrapalhar a tua atuação. Sim. Então, Ou às já vezes, mexeram no local de crime, também, né? também. Antes de vocês chegarem. Então, uma vez eu fui atender um local, era um afogamento lá, todos os familiares estavam completamente embriagados e eles queriam atrapalhar a gente de qualquer forma. A gente fez a perícia, tudo certinho, colocou na gaveta lá no rabecão, no transporte de cadáver. Aí o familiar, eu preciso ver ele de novo. Tiramos, mostramos, aí guardamos. Aí o cara 3, 4 vezes. Aí a gente viu que eles queriam meio que brigar mesmo. Aí até a PM chegou lá e falou, olha, cara, vocês já... a gente já tirou 4 vezes aqui pra vocês verem. A gente precisa dar andamento, porque já tem outra ocorrência pra atender, né? A gente não para em uma só. Às vezes tem 3, 4 num dia. E, cara, eu lembro que virou uma briga que eles acabaram nem brigando com a gente, eles começaram a brigar entre eles, uma loucura. E por causa de álcool, né? De bebida. É uma realidade mesmo. Que às vezes você nem tá esperando, né? Acontece muito. Uma coisa, assim, que a gente também gostaria de saber, e aí o público que assiste aqui muito é da graduação, quais são as áreas da saúde ou as matérias durante a graduação que você acha que são muito importantes para uma pré-aprovação num concurso público, assim, antes de você começar a estudar? Eu sei que tem muito direito, né, óbvio, porque trabalho na polícia. Eu estudei uma época para concurso da Polícia Rodoviária Federal, então eu sei que tive que aprender direito penal, processual penal. Hoje eu já não lembro nada, porque é muita coisa. E aí fala pra galera da área da saúde, que é o nosso foco, o que eles podem, né, onde eles podem botar um pouco mais de energia, vamos dizer assim, na faculdade, e vai ajudar eles. Assim, das matérias que caem no concurso de perito na área da saúde, porque assim, na prova você tem as matérias que são gerais, que é para todo mundo, e as matérias específicas, né? Então, as matérias específicas que vão cair na sua prova da sua área é de basicamente toda a sua graduação ali, né? Biologia celular, molecular. Vai cair ali. Aí é o edital que vai dispor, né? Mas assim, nas gerais, o que cai em todo concurso de perito criminal é medicina legal, né? E aí algumas graduações tem, né? Em direito, por exemplo, a gente tem. Eu acho que na odonto deve ter também. Enfim, tem que ver lá as graduações que tem. Talvez é até interessante falar, Caio, rapidamente, que eu vou lembrando também, quando eu estudei para concurso, que a galera que está na graduação também tem que pensar da seguinte forma: todo mundo está fazendo graduação igual você, tendo as mesmas matérias. O diferencial talvez seja você pegar e começar a estudar um direito à parte ali, né? Com certeza. Não, direito vai cair. Em toda prova de perito vai cair. É direito constitucional, administrativo, penal, processo penal. Isso não tem como fugir, né? Mas eu não gosto, então vai para outra área, cara. Porque quase todo concurso cai. Então não tem como fugir, não. Mas uma noção de anatomia, biologia celular, molecular, isso aí tem que ter, né? Porque vai no seu edital, na parte específica, ele delimitar e provavelmente vai ter essas matérias. E tem um ponto de partida, assim, Caio, eu sou um estudante da área da saúde, seja dos primeiros períodos ou ali dos últimos. Onde eu devo começar, assim, a me preparar? Eu quero perícia? O que você recomenda, assim, pra galera já fazer durante a faculdade para iniciar essa preparação aí? O concurso de perícia, a gente tem que entender que tem em todos os estados do Brasil, né? Porque tem Polícia Civil ou Polícia Científica em todos os estados do Brasil e tem o concurso de perito também da Polícia Federal. Então vamos supor, a Thaís quer ser perita. Ela quer ser perita onde? É só no Espírito Santo, não quer ir para outro estado. Então ela tem que pegar as últimas provas e ver qual foi as matérias que foram selecionadas para a área dela, né? Então ela é biomédica e ela quer prestar nessa área da biomedicina. Então ela vai ter que pegar o edital lá e olhar. E aí, para fazer um estudo para concurso, o que eu digo não pega e sai lendo igual um louco, né? É bom você procurar pessoas que já são capacitadas a dar esse norte para você. Hoje a gente tem muito profissional, até mesmo da área da perícia, né? Aqui
na Polícia Científica, a gente tem uma colega que trabalha com esse tipo de direcionamento, que é a Aline Lira. Ela faz um trabalho muito bom, então ela já direciona, ó, você quer o quê? Ah, eu quero a Polícia Penal. Então ela já vai olhar o edital que teve, e ela vai, ó, você vai precisar estudar X horas português, X horas direito administrativo, e ela já te passa o conteúdo. Então é muito bom. Eu, no começo, quando eu fui estudar, eu fiz o errado. Eu saí estudando aleatório, lendo muita coisa, e a gente vê que para concurso, o importante, óbvio, você tem que ler tanto a legislação quanto a teoria, mas o que vale muito é você fazer exercício, né? Resolução de questão, que é isso que fixa mais, você já meio que pega o macete ali da banca, onde que ela vai colocar uma casca de banana para escorregar e por aí vai. Então é importante fazer isso aí, para se preparar. E o quanto tempo foi o seu preparo, assim, até a sua aprovação, mais ou menos? O meu, não dá para levar em consideração. Por quê? Porque eu começava e parava. Eu fiz o errado. O que é o errado? Ia sair o concurso e eu começava a estudar, né? Mas eu acredito hoje que uma pessoa que quer passar para perito, se ela estudar firme, né? Óbvio, né? Não adianta começar e, sei lá, num dia estudar 1 hora, 2 horas. É melhor a pessoa nem começar, né? Se ela conseguir ter um ritmo aí de 3, 4 horas líquidas de estudo, eu acredito que 1 ano a 2 anos ela consiga passar no concurso público. E esse ano tem previsão, né? De prova para a Polícia Científica, né? Tem previsão. O Casagrande, no dia lá que foi assinar a nossa lei, ele falou que iria liberar o concurso, tanto acho que para perito como para auxiliar. Nós precisamos de auxiliares de perícia aqui no Espírito Santo, né? Para nos ajudar. Vou só fazer um paralelo. Por exemplo, São Paulo você tem o perito, o papiloscopista e o fotógrafo. Espírito Santo, o que tem? O perito, ele faz função de todo mundo, entendeu? Então nós precisamos aí de alguns auxiliares para nos ajudar em algumas demandas ali de atendimento de local, de atendimento de laboratório, e por aí vai, né? Então, pelo que eu sei, vai sair o concurso sim para perito e para auxiliar. Não sei quantidade de vagas, não sei quando vai sair, acho que ninguém sabe certinho. Sim, mas já tem um rumor, né? Já O importante é que quem tiver interesse já ir se preparando, mesmo que saia para auxiliar ali as questões, os assuntos se convergem, né, para muita coisa, né? O edital, com certeza, de auxiliar é um pouco menor, então são menos matérias para você estudar, mas com certeza você vai aproveitar isso para o concurso de perito também. Não só do Espírito Santo, tá? Eu digo de outros estados, né? Esse ano vão ter muitos concursos para perito, né? A gente está com o de Santa Catarina aberto, né? Que é um dos estados que mais bem paga, né? no Brasil. E vai abrir o de Distrito Federal também, que é o que mais paga, né? O Distrito Federal beira aí uns 30 mil por mês. Nossa. Distrito Federal deve ter muito crime, né? Muitos. E aqui, na verdade, então, o segredo é constância, persistência, né, cara? Porque já vimos que não fez a prova, passou, não é estudar em cima da hora, não. Você aquilo, é aquele velho ditado, constância ganha da qualidade, vamos dizer assim, do melhor. Em concurso, precisa ficar bem frisado isso. Não passa quem é o mais inteligente. Passa quem é o que mais se dedica, que mais leva a sério e assim, vai. Eu tenho um amigo lá de São Paulo que eu falo, pô, cara, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. De fato é. Até ele fez direito comigo, pô, eu estudava com 4 canetas de cor diferente, fazendo as anotações e tal. E ele estudava na aula, jogando joguinho no celular, ele tirava mais notas que eu. Ele tirava mais notas. É um cara que tem uma facilidade de assimilar as coisas muito mais fácil. Só que ele não estudava. Ele não estudava, ele pegava na véspera, dava uma lida lá, eu mandava foto do meu caderno, ele estudava, tirava mais notas. Sim, eu também tenho um exemplo assim da faculdade. Só que acontece, o que conta para concurso é quem vai levando, vai estudando, porque chega na hora da prova ele tá... Mas a matéria tá fixa na cabeça, né? Você não tem aquele lance de estudei na véspera, no outro dia eu já não lembro mais nada, né? Então, tirar esse costume, né? Porque na faculdade a gente tem muita gente, e a gente também às vezes tem esse, vou estudar na véspera pra prova tal. Se você fizer isso, meu filho... Você se engana, né? Eu acho que E esquece, né? Faz a prova e logo depois já esqueceu. A faculdade, eu tinha fiz 2, né? A veterinária, eu era muito jovem, tinha 17 anos na época,
E eu não fiz da forma correta, como você deve fazer uma faculdade, né? Acho que eu nem tinha maturidade para estar numa faculdade, né? Mas hoje é assim, né? A gente sai muito cedo, né? Então eu não levava tão a sério assim. No direito não, eu levei extremamente a sério. Então eu não estudava para prova, né? Eu estudava porque eu sabia que eu ia usar aquilo lá para um concurso, ou eu sabia que ia usar aquilo lá para trabalhar e tudo mais. Então aquilo que eu estudava, eu conseguia responder as dúvidas das pessoas no dia a dia. Então, às vezes, cara, você tá fazendo direito aí, deixa eu te perguntar um negócio, pá. Às vezes o cara perguntava, eu falava, cara, isso aqui eu sei. Aí eu, mandava. Se eu estivesse estudando na véspera, com certeza eu não iria responder aquela pergunta. E o mercado tá justamente aberto para esse tipo de pessoa, né? Quem entende do negócio antes, porque hoje a gente fala, cara, por que eu não pensava assim quando eu tinha 20 anos, né? Quando eu tinha 25 anos, eu teria, né, deslanchado muito antes. Então, assim, o mercado tá pedindo esse tipo de pessoa que entende, que é jovem, às vezes, né, um menino jovem que tá assistindo a gente com 20 anos, opa, eu vou fazer isso aí porque, né, ouvir os mais experientes, ouvir quem tem conhecimento de causa para poder sair na frente da galera, porque senão você vai esperar chegar aos seus 30, 35 para se desenvolver uma área que você poderia ter se desenvolvido antes, né, com a maturidade que não tem mesmo, porque é da vida, né, mas que as experiências te fazem ter. Então, ouvir quem tem experiência na área, né, experiência de causa, acho que, e seguir aquilo de fato até dar certo, né, acho que é o que faz a pessoa conquistar a vaga ali. Vou voltar lá no local de crime, fazer uma pergunta que com certeza em todo curso ou qualquer bate-papo fazem para você, mas não pode passar batido. De quando você entrou na polícia até hoje, qual foi o crime que mais te marcou, que você fala assim, putz, esse aqui eu lembro e vou lembrar a vida toda? Tem algum? Tem uns dois. Tem um que eu não cheguei a ver o corpo da vítima, né? O que acontece? Foi um caso, esse caso já foi julgado, a pessoa já foi condenada e tudo mais. Houve um estupro de uma criança, né, de 2 anos de idade, pelo próprio pai, e ela deu entrada no hospital, assim, ela não tá bem, a criança. Aí o médico avaliou e viu que ela tinha lesões ali na genitália. E aí acionou a polícia civil e essa criança veio a óbito, né, por conta das lesões ali naquela região. Quando a polícia chegou no local, a família parece que já estava queimando algumas coisas lá e tal, e aí o delegado solicitou a perícia no dia seguinte, né, da casa, né? Então eu fiz a perícia ali com a luz forense, com o luminol, e a gente conseguiu identificar, né, diversos vestígios ali na cama onde a menina dormia, né? Esse foi um caso assim que me marcou, mas eu não cheguei a ver a criança. Acho que teria até me marcado mais se eu tivesse visto, né? Mas foi um trabalho bem legal, bem conduzido lá pela delegacia e pela perícia, né? E acabou que as provas que a gente, os vestígios, né, que futuramente se convertem em provas lá dentro do processo, eles foram determinantes para a condenação dos pais da criança. Entendi. Né? Tem que ter estômago emocional, tudo isso aí, que realmente não é mole, não. E o segundo, como é que foi? O segundo foi um caso de homicídio, né? Lembrou um pouco daquele da Elise Matsunaga, né? A companheira ela tinha um relacionamento com uma outra pessoa e acabou matando esse companheiro dela aí e esquartejando ele dentro da casa lá, né? Com a ajuda lá do companheiro dela. E aí foi uma perícia que, tipo, um vizinho ligou e falou, olha, tem um cheiro de um sangue pingado aqui na calçada e tá com um cheiro estranho, eu não vejo meu vizinho faz tempo e tô achando estranho isso aqui. Até o investigador me ligou e falou, cara, o que você acha? Eu falei, cara, tem que ver, né? Tem que ir lá olhar. E o colega, não era eu que tava de plantão, era outro colega, né? Aí ele falou, não, vamos lá. Foi lá. Aí a gente tem um teste que a gente faz pra ver se é sangue humano ou se é sangue, né? Se é sangue animal, né? E aí bateu, era sangue humano. E isso na porta da casa. Na calçada, né? Era loja sobre loja, então tinha 2, 3 apartamentos, assim, né? Num predinho lá. E aí detectou sangue humano na calçada ali e detectou que essa vizinha ela tinha transportado algumas sacolas de lixo, né? Até um carro, que a garagem deles ficava na frente. Então,
esse colega que estava de plantão fez a perícia no veículo, identificou, né, algumas pontos positivos ali com o luminol, que indicaria ali a presença de sangue latente, né. No dia seguinte, eu fiz a perícia da casa, e aí a gente, em determinado cômodo lá, a gente, com o luminol, identificou muito sangue lavado, né, que é o sangue que havia, o pessoal lava, né, com água, sabão, coisa. E não tem jeito de tirar mesmo, né? O luminol vai pegar. Não. Se tiver, também não conta. Também não. E aí a gente identificou isso, muita reação positiva ao luminol, né, nesse quarto, até isso que dá pra falar, porque já foi condenada mesmo e tal. Mas tinha uns lixos, né, uns tambores de lixo assim dentro do quarto, e a hora que eu fiz lá dentro desse tambor, muita reação positiva também. Na área na lavanderia lá, os lençóis da cama, tudo, reação positiva também. Eu fiz uma aplicação na roupa que a vítima tinha usado no dia anterior também, na autora, no dia anterior também deu reação positiva. E aí isso ajudou lá o pessoal na investigação a chegar, né, a finalizar a investigação, que teria ela ali e o companheiro cometido o crime. Depois eles confessaram, tudo mais. Foi até, eles pegaram esse corpo e jogaram num rio perto de Linhares. É isso que eu ia perguntar, se encontraram as partes do corpo. Então, para identificar. Veja só, a gente, eles confessaram, falaram que levaram esse corpo todo desmembrado já, jogaram lá de uma ponte lá, e dias depois, um pescador achou uma parte. Então, assim, com a ação da água, né, com a decomposição, com a ação dos peixes que acabam se alimentando ali daquele pedaço, né, de corpo, ele perde aquela sua forma anatômica, né? Então, até o investigador falou, teve um pescador que achou um pedaço, só que eu não consigo nem falar se é humano. Vou te mandar uma foto, porque na época eu estava sozinho na veterinária forense, né, ajudando aqui e tal. Aí ele falou, dá uma olhada e vê se é veterinário, vê se não é um bicho, né, porque às vezes pode ser uma capivara, coisa. Só que pela foto você não conseguia distinguir de forma alguma, né? Aí eu falei, olha, vai ter que pegar e encaminhar para antropologia, né? Aí a antropologia, às vezes, é lá pelo formato do osso, mas eles conseguem determinar se é humano ou não. Se não me engano, foi isso que aconteceu. Foi para antropologia e eles falaram, não, é humano. E aí tinha um segundo passo, né? A gente precisava identificar de quem que era aquele pedaço de corpo, né? Para ver se de fato era do senhor lá. E aí, a gente precisava fazer o DNA dele, né? Qual que era o problema? Esse senhor, ele não tinha nenhum filho. E ele era idoso, não tinha pai e mãe vivo. A saída era buscar um irmão. Só que para você conseguir o DNA ali, para fazer o confronto, né, não adianta você pegar um irmão só. Você precisa pegar mais de 1, 2, 3, 4 para conseguir um resultado positivo, né? Se você tivesse pai e mãe, aí beleza, 2 só era suficiente. Ou pai e filho, beleza, suficiente. Agora, irmão, você precisa de mais pessoas para dar um resultado positivo. E aí a gente saiu em busca aí dos irmãos, né, sumido para todo canto. E aí conseguimos achar os irmãos, e aí confrontou, era de fato o senhorzinho lá e tal. Né? Isso aí que é o bom da perícia, deixar que a gente fica batendo papo e querendo saber todos os casos, né, Thaisa? Muito curioso mesmo. Mas agora a gente já tem que se encaminhar, né, infelizmente, aí para a parte final do nosso podcast. E aí a gente gostaria de saber uma dúvida que muita gente tem, né? Quais aí são, né, o que você recomenda, quais são os conselhos que você quer compartilhar com as pessoas, para elas que têm intenção de seguir na área da perícia, né? E o que você acha que uma pessoa que tem um perfil aí legal para ser perito pode fazer desde já? É o que eu sempre digo, né? A pessoa, para entrar na perícia, ela tem que botar na cabeça dela que ela tem que ser estudiosa. Ela tem que levar a sério os estudos ali, que ela não vai ser só se preparar para o concurso. Depois lá dentro você vai ter que continuar estudando, né? E assim, a pessoa que quer ser perito, às vezes vai lá, faz a primeira prova, é reprovado. Tem que continuar o estudo, continua. Se dedica que uma hora você vai conseguir, né? Eu passei por várias reprovações para conseguir a aprovação, e isso é normal, isso é coisa da vida. A gente toma muito tapa na cara para conseguir depois o sucesso, né? Isso aí faz parte. Então, se dedicar, levar a sério os estudos, e eu digo que o estudo,
para você conseguir lá a aprovação do seu concurso público, é o melhor custo-benefício. Às vezes você vai perder 1, 2 anos da sua vida, mas você vai ter um salário legal pro resto da sua vida, até você se aposentar. Então é um tempo de abrir mão, às vezes, de ir numa balada, de sair num sábado para se dedicar aos estudos, tal. Fica na cabeça aquele negócio, mas e se eu não passar? Eu vou ter jogado esse tempo fora? Você vai passar. Se você se dedicar, com certeza você vai passar. Mas você precisa pagar o preço, né? Que é esse tempo de se dedicar, de se preparar para conseguir a aprovação. Só antes da gente encerrar e agradecer o Caio, falar para você que quer, né, fazer o curso de perícia com o Caio. A gente está com vagas abertas. Esse curso é presencial, vai acontecer aqui no Instituto no dia 21 de março. E o que a galera pode esperar desse curso, Caio? Tem parte prática? O que eles vão poder ver, assim? É um curso que ele vai te dizer ali como acontece, né, a atuação do perito, né? Lógico, a gente não vai dar todas as minúcias ali, né? Porque até não tem tempo para fazer tudo isso, né? Imagina, um curso de formação é 90 dias a 6 meses, né? A gente não consegue fazer isso em 2 dias. Mas é uma noção bem boa do que a pessoa que quer ser perito, tanto de local, né? Essa parte eles vão ver comigo, e na parte de laboratório eles vão ver com a Lu, né? Então é bom para a pessoa ir lá, ela vai ter uma boa noção de como é o dia a dia, o que ele tem que analisar, o que ele analisa lá, como é que ele tem que se portar no local de crime, o que ele vai coletar e tal. Então é bom para ter uma noção de como é o trabalho. E como você disse, Thaís, às vezes a pessoa vai e faz, local não é para mim, mas talvez laboratório seja. Então é bom para a pessoa já querer se direcionar, ou bater o martelo, ser perito que eu quero ser, ou às vezes falar, não, eu vou ver se tem outra possibilidade melhor para mim, faz parte. Eu lembro ano passado a gente montou uma cena do crime, ele trouxe a maleta dele de perícia oficial, né, uma maleta pesada, cheia de itens, luminol, fizemos o teste ali do luminol com sangue de verdade, foi muito maneiro. Para eles verem, né, como é feito ali e tal, para ter uma noção boa, né. Se nesse bate-papo você teve aí 1%, né, da perícia, que não dá pra gente ficar muito tempo aqui, né, imagina, um dia inteiro de curso, onde né, o Caio e a Luciana vão estar passando para você todo o caminho das pedras para chegar na perícia, o que você vai encontrar quando você se tornar um perito. Você tem possibilidade de estar com ele presencialmente também, né? Bater esse papo e tirar todas as dúvidas, né, Thaís? Que aqui, infelizmente, não dá para vocês terem esse momento. Então, a gente queria agradecer mais uma vez o Caio pela parceria. Obrigado. E vamos esperar vocês lá no curso com ele, porque vai valer muito a pena. Com certeza. Dia 21 de março, inscrições abertas. Já a gente espera inscrito, vocês. Né? Já tem quase metade da turma completa. Que bom demais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.